Fala, meu querido estudante, seja bem-vindo ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje eu vou falar para vocês dos assuntos e temas que mais caem no Enem. Eu fiz um PowerPoint aqui de uma página só para colocar aqui para vocês. Tô trazendo os temas, eu pesquisei bastante sobre os Enems dos últimos tempos, né, dos últimos anos. Trouxe ali os temas, os assuntos mais cobrados para vocês. Eu acho que vai ajudar bastante. Se por um acaso tá faltando algum, dá uma olhadinha aí se você estudou aquele determinado tema, nem que seja um pouquinho, para não ficar de fora e vai que cai uma questão ali justo daquele tema que você não estudou. Daí é muita zica, né, para uma pessoa só. Então, vamos lá. Já aproveita, né, já que você fez a sua inscrição do Enem, faz inscrição aqui no canal do professor também. Assim eu vou trazer muito mais vídeos que vão ajudar a galera aí a estudar desde lá do Fundamental 1 até lá no ensino médio. Tô me programando bem pro ensino médio, tá? Então, vamos lá. Olha aí o slide para vocês. Galera, assunto primordial que cai assim, ó, demais no Enem. Eu tenho ecologia. Ecologia é o cargo-chefe do Enem para biologia, tá? Então eu coloquei ali para vocês alguns temas que dentro da ecologia podem ser cobrados nessa prova. Então não vou enrolar muito aqui com vocês não. Então olha lá, conceitos básicos de ecologia. O que é uma população, comunidade? O que é um ecossistema? Quais são as suas relações com os outros seres vivos e com os componentes abióticos, né? Isso pode cair bastante também. Preservação ambiental, a gente tem biomas ali também, né? Então, o que é o bioma? Como esses biomas são preservados? Quais são as relações ecológicas entre esses biomas, os organismos vivos, né? O ecossistema de forma geral. Ali, dentro dos biomas, é interessante vocês verem que a gente tem biomas mundiais e biomas nacionais. Normalmente, o Enem ele cobra biomas nacionais, tá, pessoal? Então, dá uma olhada lá no Pantanal, né, Caatinga, Cerrado, que estão sofrendo bastante, Amazônia, né? Esses biomas eles estão sofrendo muito, né, nesses últimos anos, com as queimadas, o desmatamento, né? Então, estudem bastante isso daí. Outra coisa que cai também em questão de ecologia são as cadeias e teias alimentares. Né? Então, o que é uma cadeia, o que é uma teia, como é que funciona o fluxo de energia dentro dessas cadeias, o que são pirâmides energéticas, isso também pode ser cobrado ali para vocês, beleza? O segundo tópico ali que também é muito cobrado no Enem, a gente tem o meio ambiente. Quando eu falo em meio ambiente, galera, eu estou falando ali das relações, né, os impactos entre os seres vivos, né, e o meio ambiente, os seres humanos e o meio ambiente principalmente, né? Então como é que o ser humano impacta o meio ambiente? Eu trouxe ali alguns temas que podem ser cobrados para vocês. Efeito estufa, desmatamento, queimadas, como a agricultura, né, impacta no meio ambiente. Aí eu tenho poluição do ar, né, aquecimento global, enfim. Poluição da água, lembra lá, eutrofização, né, bioacumulação, né, também tem esses assuntos que podem ser cobrados dentro da poluição da água, né, temos a poluição do solo também, né, com resíduos sólidos, por exemplo, né, a gente tem camada de ozônio, chuva ácida, inversão térmica e também saúde pública, né, é bem importante porque tem outros temas que vão se correlacionando com eles. A gente tem ali, por exemplo, no próximo, parasitologia e doenças, né? Quais são as doenças mais cobradas? Doenças relacionadas com bactérias, vírus, né? Agora com a pandemia, vírus, protozoários, verminoses. Eu coloquei ali também para vocês saneamento básico. Eu sei que poderia estar lá no meio ambiente, né, ou até na ecologia ali, mas eu quis colocar ali junto com a parasitologia e doenças, porque grande parte dessas doenças é pela falta do saneamento básico, né, de recursos ali, de tratamento de água, de esgoto, coleta seletiva, né, coleta do lixo, reciclagem, enfim, esses assuntos eles estão bem correlacionados. Depois partindo ainda para genética, galera, acho que eu esqueci de falar para vocês, tudo que está em vermelho é o que mais cai no Enem, né? São, vamos dizer assim, os mais importantes. Os que estão em amarelo são o que caem no Enem de vez em quando. E ali a gente tem os verdes que caem também, às vezes caem um pouquinho mais, às vezes caem uma, duas perguntas ali
por isso que eles estão em verde, mas também todos são para estudar, tá, gente? Genética, leis de Mendel, quais são as leis, primeira e segunda lei de Mendel ali, conceitos de genética, lembra lá, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, enfim, né, vários deles, heredogramas, né, lembra lá de um componente da família ser afetado ou não, como é que a gente faz, né, pais iguais com filhos diferentes, esse tipo de coisa pode ser cobrado ali para vocês. E os tipos de dominância, lembra lá, codominância ou dominância incompleta, enfim, entre outros aspectos da genética. Depois, evolução, teorias da evolução, né, são muito importantes para serem estudadas. Lamarck é muito importante e Darwin, óbvio, não pode faltar também. A origem da vida relacionado com a evolução também cai, né, bastante assim no Enem. Então pode ter várias perguntas relacionadas com isso, né, já que a gente fala de evolução, mutação, né, então vírus, bactérias estão aí para isso, né. Sistema imune, principalmente vacina e soro, quais são as diferenças, quando elas são aplicadas, né, ali também entra a questão da saúde pública também, tá, galera? Então tá relacionado. Qual a sua importância, né, a importância da vacina individual e a importância da vacina coletiva, quais são as importâncias de se tomar essa vacina. Depois, ácidos nucleicos, não pode faltar. Estruturas das moléculas, manipulação do DNA e RNA, o que é o DNA e o RNA também é importante, né? Ali a gente tem biotecnologia um pouquinho, né? Falando de projeto genoma, projeto genoma humano também temos, clones transgênicos, tudo isso cai ali dentro de ácidos nucleicos, tá? Citologia, também importante, tá, gente? Fisiologia celular, como é que essas células funcionam, quais são essas células, que tipos elas vão ser, se elas vão ser procariontes, eucariontes, quais são as funções das organelas que a gente encontra dentro dessas células, quais são que a gente encontra na célula vegetal, na célula animal e suas diferentes funções, isso cai bastante também. Depois a gente tem ali o reino dos seres vivos. Eu coloquei de forma geral, gente, eu sei que é muito conteúdo quando a gente fala de reino dos seres vivos, porém, fica um pouco difícil classificar qual que é mais importante, qual que é menos importante. Então, quais são os 5 reinos, as características gerais de cada um, quem são os seus componentes, né, quais são os principais filos que são estudados. A gente sabe, né, que a gente tem o reino Monera, o reino Protista, né, então são reinos muito importantes, né, o reino Fungi, vários deles, né, relacionados com doenças, então eles são muito importantes, né, para serem estudados. O reino vegetal também, né, extremamente importante, quais são as diferenças entre os grupos, né, das plantas, lá, gimnospermas, briófitas, pteridófitas, angiospermas, né, então são muito importantes também. Reprodução, conceitos básicos de reprodução. O que é uma reprodução assexuada? O que é uma reprodução sexuada? Quais são as suas diferenças? Quais são as suas vantagens e desvantagens? Tá? Reprodução humana e animal também, né? Foquem um pouco mais na reprodução humana, né? Mas animal também é importante saber como é que funciona essa reprodução, fecundação interna e externa, desenvolvimento embrionário interno e externo, tá? A gente tem ali relacionado com isso métodos contraceptivos, né? Quais são os métodos mais eficientes para determinado tipo de doença? Ali a gente tem as ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, né? Conhecida também como DST, mudamos um pouquinho o tema, tá? Fisiologia humana, outro conteúdo que tem muita coisa para estudar, desculpa aí galera, mas verdades têm que ser ditas, né? Então, sistemas humanos e suas relações, cardiovascular, respiratório, reprodutor, excretor, imune, muito importante também, tá? Então, são vários sistemas, o que eles fazem e quais são as suas relações, tudo isso é bem importante também para você entender como um todo. Depois, taxonomia, né? Como é que os organismos vivos eles são organizados, quais são essas categorias taxonômicas, né? Quais são, por exemplo, as regras de nomenclatura utilizadas, né? Como que funciona essa classificação e organização então dos seres vivos, muito importante. Lá em cima, em bioenergética, né? Como é que funciona essa questão da produção e utilização da energia, fotossíntese, né? Organismos fotossintetizantes, algas, plantas, cianobactérias, respiração celular, fermentação, quimiossíntese, como que acontece tudo isso, né? Quem é que utiliza tudo isso daí? Histologia, né? Vamos lá,
estudo do tecido, né, basicamente. A gente tem ali o estudo e a formação, né, dos tecidos, as suas estruturas, quais são as funções dos tecidos biológicos. Né? Eu tenho lá tecido epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular, quais são as funções de cada um desses. Né? É importante sim você saber para ter uma noção maior. Professor, tem que estudar a fundo tudo isso? Não necessariamente, você tem que ter um entendimento em cima disso. Porque decorar isso daqui tudo é muito difícil. Então, um entendimento vai te ajudar bastante na hora de resolver lá as questões do Enem. Quase acabando, galera. Bioquímica. Processos químicos, né, que acontecem dentro dos seres vivos, relacionados ali com as proteínas, carboidratos, lipídios, os ácidos nucleicos, ó, entrando de novo aqui, né, e outras biomoléculas também é interessante saber. Ciclos biogeoquímicos. Desses ciclos, galera, tem temas dentro dele que são bem cobrados também ali no Enem. Então, o ciclo do carbono, da água, do nitrogênio, que é o terror da galera, né? Mas se vocês estudarem um pouquinho, eu sei que vocês vão conseguir lá das associações das bactérias, né? A formação da amônia, enfim, né? Como que volta processos de nitrificação. Ali o ciclo do oxigênio, fósforo também. Nem todos são tão importantes assim, normalmente eles cobram mais carbono, água e nitrogênio, né? Oxigênio e fósforo caem um pouquinho menos. E as interações com as atividades humanas, ou seja, como que esses elementos interagem com as atividades antrópicas, certo? Pessoal, esses são os principais temas. Olhem aí, vê se não ficou faltando nada, né, na sua lista de estudo. Espero ter dado uma clareada aí no que pode cair para vocês. Espero que o resultado seja também muito positivo. Beijo no coração, boa sorte, até mais!